Senhor Jesus, amado Mestre querido, quantas bênçãos nós recebemos de Ti, ó Pai, neste momento em que nós passamos por tantas, nós não, né, Senhor, porque nós estamos abençoados dentro dos nossos lares, mas tantas pessoas em dificuldade, tantos seres angustiados. Te pedimos, ó Pai, neste momento, que derrame muitas bênçãos sobre tantas pessoas sofredoras. Que abençoe também, Senhor, os trabalhadores de última hora, os trabalhadores da senda do bem, que enfrentam, Senhor, o trabalho com tanto medo, mas enfrentam. Por que medo? Porque sabe que vão retornar aos seus lares e pode estar contaminados. Jesus, de bondade infinita, abençoe, Senhor, todas essas pessoas. E neste momento, Senhor, nós somos eternamente gratos pela oportunidade de estarmos por esse aparelho, por essa mídia, Senhor, nos reunirmos para estudar o seu Evangelho. Muita gratidão, Senhor, muita gratidão. E neste momento, com as suas bênçãos, meu Pai, nós iniciamos os estudos desta noite. Assim seja, graças a Deus. Diego pode iniciar. Hoje o Diego que vai fazer o nosso estudo. Beleza, então me ouvindo bem aí? Uhum. Então tá bom. Eu gostaria de pedir a gentileza a vocês, que quem não estiver falando, para deixar no mudo, tá? Aí se precisar falar, é só ativar novamente o microfone e falar, tá bom? Vamos lá então. No estudo passado a gente falou sobre Kardec, né? Falando basicamente sobre ele. E hoje a gente vai falar sobre a metodologia e os critérios utilizados na codificação espírita. Né? O que o Kardec fez exatamente para codificar a doutrina, as formas com que ele fez. E a gente vai fazer um paralelo bem profundo da doutrina espírita com a ciência. Tá? E quando eu falo sobre ciência, aqui, a maioria dos casos eu vou estar falando sobre a ciência material. Né? A ciência nossa, a ciência dos homens, a ciência que estuda as leis da natureza, física, química, a matemática, a astronomia, a astrofísica, enfim, tudo relacionado à ciência que o homem desenvolveu durante toda a sua evolução aqui na Terra. Você pode passar um slide, por favor, Sandra? A Sandra que está controlando o slide, tá? Beleza. Então, o objetivo principal, os objetivos principais aqui desse estudo de hoje é justificar a importância da aplicação do método experimental para a elaboração da doutrina espírita. O método experimental, utilizado pela ciência material, para estudar os efeitos dos fenômenos naturais. O Kardec pegou isso e utilizou para fazer o estudo em cima do que ele viveu, para então criar a doutrina espírita. Né? E explicar por que a generalidade, a concordância e outras características se constituem na garantia dos ensinos dos espíritos. O Lian vai falar essa parte, vai ser a segunda parte, o Lian que vai falar sobre essa parte aqui. Pode ir no slide, por favor, Sandra. Sandra, obrigado. Diego.
Diego, a Oi. Sandra tá ajudando o rapaz a entrar lá pela USE. Então não adianta você esperar ela mudar agora o slide. Apesar É que que ela ela tá mudou. no violão, né? Não, beleza. Não. Ela mudou aqui já. Então tá, explosão de ideias. Pelo fato de ter a doutrina espírita aspecto científico, pode-se deduzir que Allan Kardec seja um cientista? Vocês me falam disso. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Só tirar do mudo e falar, pessoal. Não? Alexandre? Sim. Pode falar, Leandro. Vou falar a minha parte, eu vou dizer, basicamente ele era um cientista, sim. Além de seus um filósofo, entre outras coisas. Certo. Eu também considero ele também que ele tinha bastante de cientista em si. O Kardec, ele teve uma educação acima da média na época dele, uma educação privilegiada, ele estudou em outro país, ele teve acesso a conhecimentos que uma pessoa comum não tinha, ele teve mestres que foram pessoas de referência na época, então ele tinha condições plenas para fazer o que ele fez. Essa é o que eu acho dele. Pode passar um slide, por favor, Sandro. Hoje a gente tem acesso à informação de forma muito fácil. Qualquer área do conhecimento a gente pode entrar no Google e pesquisar, você vai achar materiais básicos, dos mais básicos até os mais avançados. Só que isso não existia na época dele, então realmente ele teve uma educação privilegiada, né? Assim, mas o Kardec ele não era um cientista no sentido profissional, né? Então ele não trabalhava numa universidade como um docente, como o Isaac Newton, por exemplo, foi, né? Que ele era um professor, um cientista da universidade em si. O Kardec ele tinha a profissão dele, ele era professor e tal. Eu acho que ele, não sei se ele tinha uma outra profissão, mas enfim, ele não era um cientista no sentido profissional de especialista neste ou naquele ramo da ciência, mas tinha uma cultura científica, ele tinha um espírito científico. Tá? Pode passar, Sandra, por favor. Aí o Deolindo Amorim, eu não sei quem é essa pessoa, ele escreveu um artigo e ele explica, ele fala a visão dele sobre o Kardec. O Kardec ele tinha serenidade e equilíbrio, né? Ele encarou os fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar apriosticamente. O domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. O cuidado na seleção das comunicações, isso é muito importante, cuidado na seleção das comunicações. E a prudência nas declarações, né, para evitar a divulgação de fatos ainda não examinados e comprovados. E a humildade, né, interessado na busca da verdade antes e acima de tudo. Então, eu acho que o Deolindo Amorim ele definiu bem o espírito do Kardec, e graças a isso que ele conseguiu fazer o que ele fez. Né? Pode passar um, senhor. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Essa parte caso a gente tivesse uma sala de aula comum, pode passar, senhor. Acho que dá para você ir para o slide 9 já. Legal. Obrigado. A Adriana escreveu alguma coisa aqui no chat. Deolindo Amorim foi um jornalista, sociólogo, publicitário, escritor, conferista espírita brasileiro. Colaborou no Jornal do Comércio e em praticamente toda a imprensa espírita do país. Um cara de opinião, então. Espiritismo e a ciência. Espírito e matéria, segundo o Espiritismo, são duas constantes da realidade universal. Assim, o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, no entanto, é incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Essa segunda parte aqui, a ciência, no entanto, é incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo, ela é um tanto quanto polêmica e depois a gente volta nela. Vamos primeiro falar da primeira parte aqui.
O que a gente pode falar disso, né? Sobre o espiritismo e a ciência material, elas se complementam. Primeiro que talvez a gente pode falar que, na verdade, elas se complementam quando a gente está falando do mundo material em relação ao mundo espiritual, né? Porque, como a gente já falou em outros encontros, o mundo espiritual ele é completamente independente do mundo material e ele existiria tranquilamente sem a existência do mundo material. Então, quando a gente afirma aqui, quando o Kardec afirmou que uma depende da outra, elas andam juntas, eu arrisco a dizer que é considerando o mundo material em relação ao mundo espiritual, nesse cenário, né? E as duas, elas não são forças antagônicas, né? Elas se completam. Segundo Kardec, a ciência propriamente dita, ela tem por objetivo o estudo das leis do princípio material e o espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como este princípio espiritual é uma das forças da natureza, o que reage incessantemente sobre a matéria. Então, um não pode estar completo sem o outro. Eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Só que é uma anotação que eu tinha feito. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Eu quero. Fala aí, Alexandre. É o seguinte, a grosso modo, toda vez que se descobre alguma atuação, a existência de alguma coisa que até então era desconhecida, vamos dar um exemplo, a lei da gravidade. Então, alguém lança a teoria da lei da gravidade e vai fazer os estudos matemáticos e cria-se uma escola em torno daqueles cientistas que vão estudar aquela hipótese, né, daquela questão da existência ou não da gravidade. A partir do momento que ela fica comprovada matematicamente e por experiências, experimentações e de todas as formas, ela passa a ser uma coisa incontestável. A lei da gravidade é incontestável. No caso nosso do espiritismo, você tem os espíritos existem e existem as leis que regem essa ligação, essa nossa vida, ora material, ora espiritual, a ligação entre os dois planos, a interferência de um plano no outro, tudo isso aí vem sendo estudado. Só que ainda não podemos dizer que é uma coisa incontestável, porque cientistas de hoje não aceitam a questão da imponderabilidade da nossa doutrina. Eles ainda não acreditam na reencarnação, quer dizer, parte deles. Então, é uma ciência que ainda não foi aceita pelo ramo, o mundo científico, pelos cientistas que existem de uma maneira geral, pela academia, né, científica. Então, o que acontece? O Kardec, ele usou todos os critérios de uma pesquisa científica. Ele pegou a observação, ele pegou a comprovação, ele pegou a análise dos fatos, a repetitividade, a existência dos efeitos daquilo, mais as informações do mundo espiritual e criou, né? Criou não, ele codificou, organizou esse conhecimento, que na verdade se baseia em leis como a lei da gravidade, a lei da reencarnação. Existem todas essas leis que estão no livro dos Espíritos, são leis que nós vamos estar submetidos por toda a nossa existência na eternidade. Mas ainda não podemos afirmar que é um ramo da ciência comprovada, aceita e incontestável. Mas ele usou todos os critérios de uma pesquisa científica, de uma escola científica, porque, na verdade, o espiritismo é o estudo da ciência que rege, que regula os dois, o plano espiritual e o plano material. Que, na verdade, é isso aí. Nós vamos estar submetidos, sempre estivemos, e vamos estar submetidos a essa lei, essas leis, né, que ele codificou, que os espíritos nos trouxeram, pela eternidade afora. Um dia ela vai ser uma ciência, porque vai estudar como que os espíritos atuam assim. A questão dos fluidos, da eletricidade, do magnetismo, tudo isso aí são leis, como é a lei da eletricidade, a química, a atração e repulsão dos elementos pelo magnetismo e por aí afora. Era só isso que eu ia acrescentar. Obrigado.
Não, só complementando, o Alexandre colocou também. Desliga o teu, por favor. A gente não tá te ouvindo, Mário. Não tô te Ô, ouvindo, Diego, Mário. outra coisa, viu? Se tiver mais gente querendo falar aí que possa explicar melhor o que eu estou falando, seria bom. Eu estou vendo aqui na lista que tem várias pessoas, inclusive tem uma pessoa muito experiente, que é o nosso amigo, irmão Dejair, que eu acho que se ele puder também dar um toque aí, porque eu sei que ele tem uma bagagem bem grande para ajudar a gente também nessa questão toda aí. Falou, estou convidando o Dejair a participar também das coisas para falar, se ele quiser. Beleza. O Mário tá tentando falar ali, só que eu não tô te ouvindo, Mário. Não tá saindo a voz ainda. Tenta pelo computador Agora aí. deu? Agora sim. Então, só complementando o que o Alexandre... Só complementando o que o Alexandre colocou, se você buscar a definição de ciência que é dada pela própria ciência, o estudo do Kardec complementa todos os itens. É a busca, observação, pesquisa e resultado, né? Agora, existem algumas questões que a ciência não aceita, é porque há essas imponderabilidades e há uma impossibilidade de comprovação nesse instante. Mas assim aconteceu. Recentemente, Einstein teorizou sobre a questão de vários fatores que iam acontecer na física e que estão acontecendo. Por exemplo, as ondas gravitacionais. Einstein previu isso, mas não comprovou. Previu por cálculos matemáticos. O ano passado, nós já registramos 18 ondas gravitacionais. Então, a questão é só de um tempo para que se comprove a ciência como questão científica, mas que o que Kardec fez preenche todos os quesitos da ciência, como ela é definida pela própria ciência, sim. Então, para nós espíritos, não há a menor dificuldade em aceitar isso como uma ciência. Mas que fique esclarecido, a ciência para o espiritismo não tem nada a ver com se descobrir algum elemento químico novo ou se tem uma lei física nova, não. Ela se restringe ao estudo da relação entre o mundo espiritual e o mundo material. É só nesse sentido que a ciência espírita estuda. Maravilha. Eu concordo com você, eu acho que vai chegar um ponto em que a gente vai conseguir provar com as ciências materiais algumas, não tudo, mas talvez grande parte das coisas relacionadas ao espiritismo, né? Tudo com o seu tempo. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar aqui. Eu só queria complementar o que o Mário falou, mas Fala aí. como o Mário disse, com as teorias do Einstein e muitas outras coisas, chegamos numa parte da física moderna que deixou de lado a física clássica de Newton, que o espiritismo ele se complementa muito com a nova física, que é a física quântica. Ela é muito semelhante, tem muitas coisas que representam coisas que já tinham sido estudadas pelo Kardec no espiritismo. Então a gente meio que está chegando no mesmo nível do que ele, só que por meio da ciência que foi deixada de lado. Eles estão tentando arrumar um jeito de dizer que o espiritismo é como se fosse a física quântica atualmente. Por isso que tem muita gente falando que são semelhantes, têm o mesmo significado em alguns parâmetros, mas o que o Kardec já tinha estudado, nós estamos pegando agora. E isso mostra um pouco de atraso, mas como no meu item ia falar, os espíritos deram as comunicações, eles deram as informações necessárias para a gente pegar isso e melhorar. Só que, na verdade, a gente demorando ainda. Mas a gente vai chegar lá, porque o Kardec, ele foi aquele que ouviu melhor, podemos dizer assim. Ele é aquele que ouviu melhor os espíritos, as informações que os espíritos deram para ele, entendeu? E eu acho que chegando nessa parte. Estamos chegando na parte que o Kardec conseguiu adquirir, conseguiu pegar dos espíritos.
Ian, só uma observação, querido. É claro que a física quântica tem algumas... Toda a física quântica revelou alguns fenômenos que coincidem com coisas do espiritismo, mas deixando bem claro que a física quântica é um estudo da física, que estuda as partículas, e o espiritismo estuda espíritos. Lógico que você vai ter referência, mas não existe nenhum atraso. Se você observar, por exemplo, a dualidade onda-partícula, proposta por de Broglie em 1963, ela está em 1857 no Livro dos Espíritos, quando ele fala da ponderabilidade e imponderabilidade do espírito, ou seja, o espírito pode ser tanto matéria quanto ser uma energia. E a dualidade onda-partícula da física quântica propõe que uma partícula pode ser também uma onda ou uma matéria, entendeu? Então, você percebe que em 1857, Kardec já falava disso no Livro dos Espíritos. Kardec não, os espíritos anunciavam ele. Então, esse encontro ciência definitiva com o espiritismo é muito breve para acontecer. Eu tenho feito uma palestra sobre isso, em que eu exponho 5 ou 6 fenômenos da física quântica que estão descritos na Gênesis, estão descritos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. A observação foi muito, muito bacana e muito inteligente. Parabéns. Obrigado. Eu também achei isso. Eu falei o atraso, o senhor está certo. Eu falei do atraso porque porque poucos ouviram Kardec, muito poucos. Então, a gente está pegando de maneira diferente a mesma informação. Só isso. Muito obrigado. Maravilha, vamos lá então. Vou continuar aqui. Então, continuando aí da relação entre ciência material e espiritual, nessa relação aí, eu acho que existe um ponto entre as duas, né, entre a ciência espírita e a ciência material, que elas se colidem, em algum ponto elas se colidem, né? Esse ponto ele é necessário para que uma complete a outra e para que determinada ideia seja entendida por completo. Por exemplo, como que a ciência material explica, por exemplo, o amor, a fé? Como que ela explica o sentimento que todos nós temos sobre a existência de Deus, por exemplo? Todos nós, assim, pelo menos a maioria das pessoas, né? São coisas que a ciência material ela não consegue explicar ainda. Ela chega até certo ponto que ela esbarra, né? Por isso que a gente precisa do espiritismo para tentar entender certas coisas. Então, no caso aí, a ciência material ela precisa do espiritismo para que se entenda determinadas coisas, né? Como esses 3 exemplos que eu dei, né? Agora, como que a ciência ciência espiritual precisa da ciência material? Como que isso é feito, né? O mundo dos espíritos, ele age sobre o mundo material, né? Então, acontece... O que vem do mundo dos espíritos? Ele vem um estímulo. Ocorre um estímulo do mundo espiritual para com o mundo material. O efeito que ocorre, ele é físico. O efeito que ocorre, ele está subordinado às leis da nossa natureza, às leis desse mundo material, né? E é justamente a ciência material que estuda essas leis naturais. Então, a gente pode concluir que, com esse raciocínio, que a ciência espírita ela necessita dessas leis materiais para concretizar determinado efeito. O estímulo que vem do outro lado do mundo espiritual, para agir no mundo material, só que esse agir no mundo material é regido por leis materiais, no mundo material. E falando sobre o que o Alexandre tinha comentado, sobre teorias, sobre leis que surgiram aí, na nossa história, eu acho que é importante ressaltar que quando existe um estudo, em qualquer área da ciência, ou até mesmo do espiritismo, ele é testado. Hoje é muito mais fácil você testar algo, né? Se você não consegue testar
o efeito de uma bomba atômica ou o efeito de um remédio para curar o coronavírus, por exemplo, você utiliza de recursos computacionais para isso. Você modela, você cria um modelo computacional, matemático computacional, para simular isso. Então, hoje é muito mais fácil você testar as coisas. Então, o que acontece hoje? Você faz um estudo, você testa e você publica para a comunidade científica. Só que isso é uma coisa muito dinâmica. Isso é só um parênteses, tá? Isso é uma coisa muito dinâmica. Essas teorias, esses estudos, eles são derrubados a todo momento. Hoje a gente pode achar que determinado efeito é assim, só que amanhã outra pessoa chega lá com uma explicação mais completa sobre o assunto, e aquilo lá não é derrubado por completo, mas se tem um entendimento melhor sobre aquele assunto. Isso vale com o espiritismo também. A gente está no estado do espiritismo hoje, da ciência espírita, mas eu acredito que é muito razoável a gente considerar que em determinado momento não, é muito razoável a gente considerar que até isso vai evoluir, né? A gente tem uma visão hoje, mas a tendência é essa visão ela se melhorar. A gente ter uma nova visão sobre o espiritismo. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, porque minha boca está seca. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou continuar então. Tá todo mundo ouvindo bem aí, tranquilo? Isso, Sandra, obrigado. Slide 10, muito bem. Eu pedi isso para você. Sandra, você pode colocar o slide aí na frente? Na tela, por favor? Sandra. Sandra. Ela não está na lista. Acho que ela caiu. Beleza, obrigado. Aí, a Sandrinha voltou já. Maravilha, obrigado. Slide 11. Maravilha. Diego, Oi. Inclusive na palestra da... É que eu estou em contato com seres de outro planeta aqui, eles vão dar essa interferência por causa da nave deles, que está aqui pertinho. Okay. Na palestra do André Trigueiro, eu até fiz uma provocação, brincando, porque ele afirmou que a obra, entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos, houve um aumento, quase que dobrando, né, em pouco mais de 3 anos. Das perguntas. Das questões. Aí eu provoquei e falei assim, então, se nós fôssemos reeditar hoje o Livro dos Espíritos, daria mais ou menos umas 50 edições, 50 tomos, e era só provocação mesmo para dizer que não ia ter nenhuma página mais. Porque esse conteúdo que o Kardec traz sobre a relação nossa com o mundo invisível é a base da qual você gera todas as outras formulações. É mais ou menos como matemática. De 0 a 9, tem mais algum número? Não tem. Mas, a partir daí, você faz todos os cálculos, todas as possibilidades matemáticas são geradas a partir daí. Depois vai aparecer uns caras que começam a acrescentar umas letrinhas para complicar a gente, né? Mas, basicamente, a matemática tem esse conjunto de números e, a partir dele, você formula todas as questões. O conteúdo da obra do Kardec nos propõe essa relação do mundo dos espíritos. A partir dela, você pode elaborar absolutamente tudo. Então, claro, não teria mais nenhuma questão, aquilo foi só uma provocação nesse sentido. Assim como você colocou muito bem que a ciência, ela pode vir a ser acrescentada, substituída, ou tendo uma nova visão. Isso com
o que a gente chama de obras básicas não acontece nunca. Ninguém vai apresentar um novo número, ninguém vai apresentar nunca uma nova letra, seria desnecessário, né? Mas a sua colocação foi bem pertinente nesse sentido. Maravilha. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, a ciência sem o espiritismo, pelas leis da matéria, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, né? Certas ideias, como a gente colocou ali atrás. E ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Eu acho que, como a gente falou aí bastante, pessoal, todo mundo falou aí, não existe comprovação ainda. Oi. Diego. Oi, Diego, pode falar. Só uma observaçãozinha em apoio a esse texto aí. Está errada essa tradução que está sendo utilizada aí. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. Comprovação não tem nada a ver. O espiritismo não necessita da ciência para comprovação. É que ciências, entre uma e outra, sempre há necessariamente uma área de toque, em que elas se tocam, né? Então, sim, é preciso que haja controle. Uma vem até aqui, a outra começa daqui para lá. A palavra comprovação foi mal traduzida. Isso aí está no livro A Gênese e está errado. Muito obrigado, Jair. Eu achei isso extremamente estranho também. Na verdade, Jair, obrigada. Na verdade, esse slide, né, como a gente veio falando nas nossas outras reuniões, são slides que a gente baixou da FEB, e são pessoas que fazem esses slides, né? Então, a gente tem visões, as quais a gente está trazendo aqui para complementar e trocar ideia, por isso que é importante cada um trazer um pouco da sua bagagem. Maravilha. Eu tenho dito aí por várias vezes já, as traduções das obras básicas, muitas delas contêm erros. Muitos erros. Esse é um deles. Muito bom. Vamos lá, Diego. Vamos lá, então. Obrigado, Jerry. É realmente muito estranho isso. O sentido dessa frase aí ficou bem esquisito mesmo. Valeu. Próximo ponto aqui. A ciência ela pode experimentar e manipular a matéria, mas os fenômenos espíritas originam-se na ação de inteligências dotadas de vontade própria, que não são subordinadas aos nossos caprichos. Isso aqui é bastante interessante. Antes de a gente falar isso, deixa eu falar rapidamente sobre um experimento que alguém poderia fazer, um cientista ou um estudante poderia fazer. Uma bola caindo, por exemplo. Uma bola caindo, então ela está no alto, ela é soltada, você consegue determinar a energia cinética, a energia gravitacional dela, a velocidade com que ela vai atingir o solo, a força com que ela vai bater no solo. Por causa da elasticidade dela, ela pode quicar e subir novamente, enfim. Mas tudo isso que envolve esse experimento está sujeito às leis materiais, a lei da gravidade, elasticidade dos corpos, conservação de energia e tudo mais. Isso, eu vou me arriscar a dizer, eu não sei se é exatamente isso, mas isso são leis pré-programadas. Elas estão lá, elas existem. E não tem uma força lá que vai lá e muda a lei da gravidade em tempo real, durante a experimentação. Então, isso é pré-programado. As leis existem e estão lá. Esse pré-programado eu inventei na hora que eu estava estudando aqui, não sei se é exatamente essa palavra, tá? Então, se alguém... Peço desculpas aí se isso está muito errado. Aí, quando o Kardec ele fala que os fenômenos espíritas, eles têm uma ação de inteligência dotada de vontade própria, é que existe uma entidade, um ser, algo inteligente ali, que vai agir conforme ele bem entender, né? Vou dar um exemplo.
Vamos supor que a gente está lá na época do Allan Kardec, a gente vê aqueles fenômenos das mesas lá, tá? Aí a gente vai tentar estudar aquilo como ele fez. Aí você chega lá numa dessa mesa lá, que está fazendo esses efeitos estranhos, aí eu falo para que seja emitido duas vezes, um som de batido duas vezes. Só que isso não é feito. Ao invés de a gente ouvir um som de duas batidas, a mesa ela começa a rodopiar no ar. Aí a gente pede para que essa mesa ela seja arrastada por 1 metro e ela é tombada. Ou seja, não existe uma lei natural, não existe uma lei física ali como a gravidade, por exemplo. Aquilo ali está sendo estimulado por um ser inteligente. Não um ser inteligente, por algo inteligente. Sandrinha voltou aqui, eu acho. Eu acho que é basicamente isso aqui, quando ele quis dizer em relação a isso. Sobre essa Quando ele, quando ele fala sobre isso, Diego, da lei, né, dessa questão da ação de inteligência, né, de inteligências, seria a ação de seres inteligentes, mas seria através das leis naturais, né, das leis naturais que conhecemos, como essas que você mencionou, né, da gravidade, da cinética, da força, mas também de leis naturais que ainda desconhecemos, né, mas não significa que ele não está fazendo uso dessas leis, né? É que existe, assim como nós podemos movimentar um objeto de um lugar para o outro utilizando a nossa vontade, objeto de um lugar para o outro, nós estamos fazendo uso das leis naturais, né? Não seria possível nenhum espírito, nenhum ser inteligente utilizar da sua vontade para violar essas naturais aí, né? Essas leis naturais são criações de Deus. E aí, então, tudo que acontece em relação aos seres, né, aos espíritos, eles estão ali agindo, eles estão se manifestando, manifestando a sua vontade através do uso das leis naturais. Então, quando se fala de mesas girantes ou de mesas que flutuam e tudo mais, é a manifestação dos espíritos ali naquele objeto, mas se utilizando de leis naturais, como, por exemplo, eles poderiam estar ali manipulando fluidos de elementos químicos, como, por exemplo, o gás hélio, que é mais sutil do que o oxigênio para fazer flutuar ou alguma coisa do tipo, ou utilizando-se de alguma outra lei natural que a gente desconhece. Mas eu acho que seria do uso das leis naturais, sim, né? Só que de acordo com a vontade daquele espírito que está ali. Sim, concordo com você, é exatamente isso mesmo. Mas aqui no caso, eu volto ao que eu falei alguns momentos atrás, que Vou reformular então o que ele falou aqui. Mas esses fenômenos espíritos originam-se do estímulo de inteligências dotadas de vontade própria. O que eu falei lá atrás, né? O estímulo, ele é inteligente. O estímulo, ele vem do mundo espiritual. E esse estímulo age no mundo material de acordo com as leis do mundo material. Acho que agora ficou melhor, né? Ficou melhor agora? Vamos lá, então. Agora sim. Então tá. Gente, é isso aí mesmo. É a questão que os fenômenos, eles acontecem de acordo com a vontade de um espírito. Aí sim, ficaria mais coerente. Exatamente. Muito bom. Você pode passar um slide, por favor, Sandro? Sandra? O método de investigação. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada sobre isso. Esqueci de falar algo assim. Lá atrás, quando a gente estava falando sobre. Quando a gente foi mostrar os objetivos, quando eu falei sobre os objetivos aqui do estudo, tinha uma parte lá que era falado sobre. Estava escrito assim: o espiritismo não é da alçada da ciência. E isso é muito estranho aqui, porque a gente está falando de espiritismo, de ciência e tal.
Mas, assim, acho que tem alguém falando no chat aqui, peraí. Manipular a matéria. Os espíritos são capazes de manipular a matéria. Sim, com certeza. Há um estímulo, esse estímulo age sobre o mundo material de acordo com as leis materiais. Né? Só um parênteses aqui. É importante ressaltar que a utilização dos métodos científicos utilizados na ciência, os métodos científicos utilizados na ciência, desculpa, no Espiritismo foi utilizado os mesmos métodos utilizados na ciência material. E o Kardec, é só para não ficar estranho esse estudo nosso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está falando muito de ciência aqui, da metodologia que foi utilizada pelo Kardec, que é a mesma metodologia utilizada nas ciências materiais, para desenvolver o Espiritismo. Né? Aí, está escrito lá que o Espiritismo não anda ao alçado da ciência. Isso causa um impacto muito grande na gente. Pelo menos para mim, a hora que eu vi isso, causa um impacto. Aí eu fui entender melhor o porquê disso. Então, assim, o Espiritismo foi utilizado, mais uma vez, foi utilizado, não foi utilizado a ciência para comprovar, para desenvolver o Espiritismo, mas foi utilizado os métodos utilizados na ciência material. Né? O fato da ciência oferecer ao Espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, aquela competência... Ixi, meu celular... Aqui. Desculpa, pessoal. Posso fazer uma observação, Diego? Claro, Sandra, pode falar. Eu penso que uma coisa bastante importante da gente mencionar aqui nesse estudo de hoje é que a questão do estudo, da metodologia e do formato traz para o Espiritismo um diferencial muito grande, até em detrimento às outras religiões, né? Porque a gente percebe bastante, assim, é bem perceptível que nas outras religiões, em maioria, pelo menos as que eu me lembro agora, eles vêm muito da tradição oral, eles sucederam-se os fatos, eles foram acontecendo, os rituais foram sendo criados porque acreditava-se que era daquela maneira. Então, tudo foi sendo transmitido, né, de geração em geração, ou por pessoas que eles acreditavam que eram aquele profeta, quem trouxe as ideias. E, assim, a parte bem interessante, diferenciada do Kardec, né, algo que realmente é diferencial na doutrina espírita, é até a preocupação com a metodologia. Então, parece para quem está aqui, nossa, que chato, que, nossa, não tem nada a ver com o espiritismo. E, na verdade, ele é um embasamento pleno para ser raciocinada, né? Esse nosso estudo de hoje, ele é para abrir realmente a mente. A gente até comentou, né, Diego, que era um estudo difícil, que era um tema mais complexo, né? Porque eu sou física, por exemplo, então a gente percebe que toda essa metodologia, tudo que o Kardec usou para a decodificação é totalmente diferente do que eu penso da história das religiões, né? Alguém tem algo para comentar sobre isso? Não? Então, vou continuar aqui. Mas, então, assim, obrigado, Sandra. Então, houve isso causa um impacto muito grande, mas a gente está falando aqui, não é que a ciência provou o espiritismo, o Kardec ele utilizou os métodos utilizados nas ciências materiais para elaborar o estudo dele, para conduzir o estudo dele. Né? E o Kardec, lá no livro, eu não sei em qual livro que é esse, é porque eu uso Kindle, que são digital, então é tudo num bolo só, então eu não sei qual que livro, eu vou procurando as coisas lá, eu não sei qual livro que é exatamente, mas ele fala o seguinte: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação da inteligência, de inteligências dotadas de vontade própria, e que nos provam a cada instante não acharem subordinadas aos nossos caprichos.
As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. 2 pontos. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Jair, tem uma tradução errada aqui? Ou é isso mesmo? Correto. Maravilha. Na verdade, ele faz constantemente, aí nessa defesa dele, uma separação entre a ciência do mundo, porque a ciência do mundo utiliza métodos próprios. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo bem simples para a gente entender. A ciência tentou trabalhar com essa questão dos espíritos da mesma forma como trabalhavam com as questões materiais. Então, você vai fazer uma experiência, por exemplo, você pega lá 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, dá o start necessário, o calor, a energia, sei lá o que lá, e resulta água. Isso vai sempre acontecer, porque nem a molécula de hidrogênio, nem a de oxigênio tem vontade própria para falar assim, não, agora o sujeito aí está querendo que eu vire água, eu não vou virar. Agora, o que o Kardec queria dizer é que o espiritismo utiliza métodos próprios, uma ciência de observação, experimental, etc., etc., porém lidando com inteligências independentes, que não, você acabou de ler o texto aí, né? Não estão subordinadas à nossa vontade, portanto, não vão se comportar o tempo todo da forma como a gente quer que elas se comportem. Nós não queremos, não podemos querer de forma nenhuma que um fenômeno se dê na hora que a gente quer, da forma como a gente quer. Porque se não houver espírito interessado em produzi-lo, ele não vai acontecer. Exatamente. Fala que a investigação dele é baseada na comprovação do fato mediúnico, né, da comunicabilidade, mas reunindo o experimental, a ciência positiva, fundamentado na observação, comparação, quer dizer, todas as metodologias, só que baseado no fato mediúnico, que ele na verdade, não é aquilo comum, exatamente. Você fez uma mistura, fez alguma reação, e ela vai ser sempre aquela. No caso da comprovação do fato mediúnico, não, né? Tem que ser observações individuais. Então, tem uma observação a fazer. Nessa questão da análise comportamental do espírito, como o DJ colocou aí, muito bem, como de resto eu sempre coloco as coisas bem colocadas, eu tenho como teoria muito particular, e vou já colocar aqui agora para vocês, que eu acho que da mesma forma que nós experimentamos mediunicamente esse contato com os espíritos, de lá para cá, acontece a mesma coisa. Então, se por vezes o fenômeno não ocorre, isso não é por mera atividade ou vontade do espírito, né? Mas porque penso que, quando se estabelece essa comunicação, ela existe de uma maneira controlada. E se não for naquele instante, para que se saiba daquilo, para que se ocorra aquilo naquele instante, eles não vão deixar que isso ocorra. Mas não por mera leviandade ou por preciosismo ou por não querer do mundo espiritual. Porque é claro que, inevitavelmente, a gente tem que entender que há se fosse metodolizar, é superior, o mundo espiritual é superior ao nosso. Na possibilidade de conhecimento, de sabedoria e tal. Então, me incomoda um pouco quando tu fala assim, mas é o espírito que não quis. Não é bem assim, não é bem esse querer, né? Eu acho que, na verdade, essa troca acontece para a nossa evolução. E eu acredito que ela parte de lá para que a gente evolua aqui. Pode partir daqui para lá também? Sim, é uma estrada de mão dupla. Mas, via de regra, a mensagem vem muito mais de lá do que para cá.
E eu estou ouvindo muito pouca gente nova aí, que eu estou vendo aí, que tá aí e não está participando, hein, gente? Vamos lá, pitaco de todo mundo, é importante. É porque senão vamos montar um grupo aprofundado. Pessoal, vamos falar. Pode interromper, tá? Mas o que eu estava falando aqui, que isso é muito impactante quando ele fala que, pois a ciência ela é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Só que vamos tomar cuidado com isso, porque isso não significa que a nossa ciência material deste mundo, ela não consiga, em determinado momento, a gente está longe disso ainda, eu imagino, mas que a ciência desse mundo, ela não consiga, a gente não pode desconsiderar que a nossa ciência ela não consiga, em determinado momento, provar coisas do mundo espiritual. Coisas passadas, ensinamentos passados pelos espíritos. Por exemplo, o perispírito, né, que ele tem uma propriedade semimaterial, por exemplo. Né? A ciência pode chegar muito bem, a ciência do mundo de hoje ela pode chegar em determinado ponto que ela pode muito bem entender melhor o perispírito, as características dele, fazendo com que, fixando ainda mais, fazendo com que a gente tenha ainda mais certeza que aquele ensinamento passado pelos espíritos é válido. Né? Eu falei do perispírito aqui, mas pode ser outras coisas, né? Então, não significa, quando o Kardec falou aqui, não significa que a ciência não vai alcançar coisas do espiritismo. Eu imagino que sim, que vá, quando a gente estiver preparado, quando a gente estiver em determinado estágio já, a ciência estiver em determinado estágio, a gente vai conseguir, sim, falar sobre coisas do espiritismo. O que vocês acham sobre isso? Essa é uma opinião escrita no lugar. Uma frase do estudo do nosso livro que eu achei bem interessante, que me chamou a atenção, é assim, que a gente estava dizendo que o Allan Kardec, ele tinha toda essa visão de cientista, né? Mas uma visão também de pedagogo, tudo que a gente falou sobre ele estar preparado para decodificar. E uma coisa interessante aqui, essa frase, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria, mas a teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Então, ao contrário, né? Então, não foram os fatos que vieram explicar a teoria, mas a teoria que veio depois explicar os fatos, né? Esse trecho é de Obras Póstumas. Muito bom. Desculpa, estou falando muito aqui. Por isso você Obrigado. resumiu aí, né? Obrigado, Sandra. Eu ia falar disso aí agora, mas realmente, então os fatos eles vieram primeiro, né? E mais importante, que inclusive está falando aí no slide, que não sei se ele está falando nesse slide ou em outro, que eu não estou, deixa eu ver. Em outro. Que ele fala que, é falado em determinado momento aqui, que quando o Kardec ele elaborou tudo que ele elaborou, ele não tinha nenhuma teoria pré-concebida, não houve premissas religiosas, nem místicas, nada. Ele apenas pegou aqueles fatos que ocorriam e, a partir disso, ele desenvolveu o estudo dele. Eu acho que a minha parte aqui acabou, se o Lian... Se bem que já está quase na hora, né? Sim. Acho que a gente... Ô, Lian, vou te pedir para a gente dar continuidade no próximo encontro, porque ficou bem em cima aqui, a gente está 5 minutos de terminar, né? Mas eu posso simplificar, porque a mesma complementa algumas coisas que o Diego vai falar. Sim. O próximo slide ia falar sobre os métodos que a ciência tem, a experiência científica. Que eles usam o método dedutivo e indutivo.
E os próximos slides também falam sobre que os critérios importantes na espiritualidade, a generalidade ou universalidade e a concordância. E os métodos esses métodos que eu falei, eles utilizam para ensinar. Ao mesmo tempo, Kardec ele fala na Gênese que esses métodos são como se fosse o que os espíritos nos ensinam. Então, eles ensinam pela médiuns, pessoas que ouvem eles, que toda informação que eles passam é o máximo tem que ser o mais tenha a mais concordância possível. Então, nós temos que receber essa mensagem e ela tem que ser autêntica. E não pode ser para uma única pessoa. Todo mundo tem que receber esse conhecimento de um polo da Terra para o outro. E isso é uma ordem de Deus, isso fala no livro. Então, a ordem de Deus é usar esses métodos que o Kardec usou, que vieram de dados vindo dos espíritos, que explicam nos slides. Mas o Diego pode continuar. Acho que Não, eu acabei já, Léo. Minha parte eu acabei, mas... Na verdade, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, na verdade, ele está fechando, né, a questão da concordância das revelações, porque esse nome revelação... Acho que está dando uma interferência aí no microfone, a concordância das revelações, porque a palavra revelação, parece que é uma revelação. Alguém veio e contou alguma coisa e revelou uma verdade e tudo mais. Mas o que encanta muito, né? Principalmente para a gente, assim, eu sempre fui muito São Tomé, né? O Espiritismo me chamou muita atenção por conta disso, porque essa revelação, ela se torna revelação a partir do momento de um estudo. Né? A revelação não é simplesmente alguém que vem e conta alguma coisa, né? É a revelação a partir de um estudo. Sim, é que essa concordância e generalidade veio, por exemplo, o Kardec, ele recebeu o cientista que o Kardec possuiu o corpo, né? Ele mostrou um jeito melhor as informações que vêm dos espíritos superiores. Então, nós recebermos essa mensagem que mandam para nós, tem que ser compreensível. Por isso que Kardec escreve todos os seus livros, para que outras pessoas também futuramente adquirem conhecimento, porque não podem ser ser trocados, mas essa informação tem que ser adquirida pelas pessoas que vão estudar novamente e começa esse novo passo. Então, é que nem quando assim, por exemplo, quando o Albert Einstein fez a teoria da relatividade, ele uniu dois conceitos que já existiam. Então, os estudos que o Kardec fez são adicionais ao que o Chico Xavier, entre outros, pegaram para estudar e melhorar, dizemos assim. Se apropriar, talvez. Né? É isso mesmo. Bom, eu acredito... O Gabi, quer colocar alguma coisa aí? O Diego quer finalizar? Deixa eu só falar uma coisa aqui. A generalidade e a concordância. De forma mais prática do que aconteceu, a generalidade aqui seria o Kardec, ele consultar, conversar, fazer um estudo com vários médiuns, estranhos entre si, e todos darem mais ou menos a mesma comunicação. E esse mais ou menos a mesma comunicação seria a parte da concordância. Então, a generalidade, de forma prática, tá? Só para ficar mais visível isso. Então, a generalidade são determinadas pessoas estranhas entre si,
E a concordância é que essas comunicações, acredito eu, que eram mais ou menos iguais. A universalidade, né? A universalidade dos espíritos, a mensagem, ela vinha de todos os campos, né? E a mensagem era a mesma, né? A revelação era a mesma, né? Exatamente. E ela fala-se da terceira revelação. Ela não veio por uma pessoa, mas ela veio, né? Explodiu, eclodiu, né? É um dos método indutivo, que está num dos anexos do livro. Ele fala que é como se fosse várias experiências. Então, quando você falou que ele ouve de vários espíritos para ter o mesmo resultado, essa é uma das formas, um dos métodos que o Kardec usou. É o que ele fala nesse trecho aqui em Obras Póstumas, né, que tem essa fala dele, que ele nunca elaborou teorias pré-concebidas. Ele observava, comparava, deduzia consequências, né, e dos efeitos procurava remontar as causas, e encadeando, logicamente, tudo isso. É claro que a probabilidade acaba sempre usando. Então, das todas as respostas que ele recebia, a probabilidade de todas estarem iguais era impossível, mas a maioria, grande, imensa maioria. Isso é o que difere da ciência humana. Se você pensar em probabilidade em termos de ciência material, é mais ou menos assim. Existe a possibilidade de uma coisa estar 99,7,8% de ser isso e 0,026 de não ser. Então, a probabilidade para a ciência é de décimos para ser uma outra coisa. Se não completar o 100%, não existe o acerto. Isso não vale para o mundo espiritual. Porque o material que os espíritos têm para usar somos nós. Quer dizer, considerando aqui uma autocrítica, nós somos um materialzinho bem lento, né? Então, não há como eles aplicarem uma coisa muito correta com a gente. Pessoal, vamos finalizando aqui, que deu o nosso horário, né? Nós temos um momento da nossa vibração, mas queria agradecer muito a nossa união, nós estarmos aqui, e o que é muito legal do nosso estudo, tudo isso está sendo gravado depois para compartilhar com quem não conseguiu participar, é que todos estamos estudando, todos, uns sabemos mais, outros nem tanto, e o que é importante, às vezes uma coisa que é muito óbvia para um, para o outro, ainda precisa enxergar com mais argumentações, né? Então, nós estamos estudando, isso é estudo. Se a gente simplesmente lê o que está lá e falar, então é isso, nós não estamos estudando. Então, eu estou muito feliz com realmente a gente enxergar nisso daqui um estudo, né? Vamos continuar, então. Quem gostaria de fazer a prece final, para a gente entrar na vibração do Evangelho, em prol da espiritualidade da casa, que não está conseguindo ser atendida, vamos dizer assim, nesse momento, porque nós estamos com as nossas reuniões mediúnicas sem acontecer. Então, a gente sabe que a reunião mediúnica, ela vem, né, em auxílio da espiritualidade, e nós precisamos agora vibrar em função disso, né? Quem gostaria? Vai, Dri? Eu já falei muito hoje. Acabou com você. Dri, quer fazer? Aí, deixa eu ver quem está aqui, para eu chamar, assim, super animado, deixa eu ver. Por livre, espontânea vontade. Dá para ouvir? Deu. Deu para ouvir, Sandrinha? Sim. Então, olha, eu aconselho, acho que se quiserem, vamos colocando as nossas águas para fluidificar nesse instante, acerenando os nossos corações, nos conectando à espiritualidade amiga, a todos os mentores que orientam e conduzem os trabalhos desta casa. Senhor, aqui juntos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais dos seus ensinamentos,
que possamos, Mestre, não nesta hora de dor, sofrimento pela qual passa a humanidade, mas em todas as horas de nossas vidas, nos colocarmos ao seu dispor na obra da evolução e do bem maior. Sê conosco, Mestre, no evangelho dessa noite. Derrame sobre cada um que está aqui, conectado, e aqueles que não podem estar por algum momento, que eles possam também sentir o vosso amor. Muito obrigado, Senhor. Vá. Estou aqui, vamos lá. Só para vocês se situarem, boa noite, pessoal. A gente está fazendo na sequência, então a gente está no capítulo 1 do Evangelho. Nós falamos já subtítulos aqui sobre Moisés, sobre Cristo, e agora vai falar sobre o Espiritismo. O nome principal desse capítulo é Eu Não Vim Destruir a Lei, e falar das 3 revelações. Então agora a gente vai ler aqui sobre a 3ª revelação, e a gente abre para comentários e finaliza, tá bom? Sim. Vamos lá. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas revelações e suas relações com o mundo corporal. Ele nulo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a 3ª revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todo o mundo, o que não foi dito senão sobre forma alegórica. Legal como o Evangelho se complementa ao nosso estudo de hoje, né? Não pois, obra do Cristo. Oi? Legal, é que cortou seu áudio aqui, eu aproveitei e falei que interessante que o Evangelho, ele está praticamente falando do nosso estudo de hoje, né? Sim, verdade. Não sei se cortou muito, mas só falta uma frasezinha aqui. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Vamos lá. Vamos comentar sobre isso, que vocês comentaram muita coisa até agora. Muito bom. Muito bom. Alguém gostaria de fazer um comentário? Ou tem alguma dúvida? Eu sublinhei algumas frases aqui. Tem tudo a ver com o que a gente falou, né, Bá?
A gente falou que ele não vem na revelação só de uma pessoa, ou seja, o que a gente percebe muito, né, nas questões das religiões, da fé não raciocinada, é que ele vem por um profeta, por uma pessoa e simplesmente fica, né? E aquilo vem de uma tradição e vai e segue. E o Espiritismo fez questão de, até nas revelações, trazer um método científico. Acho que o Mário vai poder falar junto comigo sobre isso. Quer dizer, ele veio de formatos diferentes, até nas revelações, né? Eu acho legal a gente ler o comecinho aqui do próximo tópico. Eu achei bem interessante, eu acho que ele agrega, né? Que é assim, a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, a religião e a ciência, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Foi. Palavras que eu sublinhei aqui no começo. Baixo, teu áudio cortou. No segundo tópico aqui, né, falando a ciência e a religião. E, na verdade, mostra que as duas se misturam, né? Mas ambas são leis de Deus, a ciência e a religião. Uma retrata a parte moral das leis de Deus, que é a religião, e a outra as partes materiais das leis de Deus, que é a ciência. Mas, no tópico de cima, ele traz o espiritismo como ciência, né? E não como religião. Mas isso mostra que acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Ele fala a função também do espiritismo aqui, né? Eu sublinho aqui, que é revelar a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E ele afirma que essa existência do mundo espiritual é uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Então, o mundo espiritual é uma força ativa da natureza, não é nada realmente sobrenatural ou algo separado daquilo que a gente conhece como forças da natureza, né? Forças conhecidas pela ciência. Pronto, porque, na verdade, falei alguma coisa. Sobrenatural, é isso que você falou, isso mesmo. Isso aí. E coloca o espiritismo como a chave também, é algo necessário aí, a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, cientistas, o espiritismo pode ajudar a desvendar muitas coisas. Como já ajuda, né? A gente vê que muita coisa foi revelada aqui que foi descoberta depois pela ciência. Eu acho que, na verdade, o espiritismo, ele é o consolador, né? Consolador prometido tem a ver com a gente esclarece, a gente entende e a gente se consola, né? A gente não se consola só porque alguém fala para você, ó, fica bem, vai dar tudo certo. Não, a gente está vendo o que está acontecendo. Esse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, o espiritismo que nos traz um entendimento, algo que acaba nos apoiando, nos consolando perante tudo que está acontecendo, porque a gente está entendendo que isso tem que os flagelos e os dores acontecem, que alguns movimentos acontecem, então, que é para a evolução, que estamos num plano de provas e expiações, que não somos todos merecedores, que temos débitos que nem sabemos. Eu acho que o espiritismo, ele traz esse raciocínio, né? Então, super complementou o nosso evangelho com o nosso estudo de hoje. Sim. Mas também, Sandra, o espiritismo traz essa proposta, assim, de consolo e
nos dá uma certa tranquilidade. Mas também ele tem um quê de provocação, porque senão ele não evoluiria, né? Então, se eu tenho essa certeza de que o que está acontecendo nesse instante da Covid é por isso, por aquilo outro, cabe também se perguntar, dentro da minha posição enquanto espírita, qual é a minha posição em relação a isso? O que eu represento nesse exato momento, nesse exato lugar, não é? Enquanto espírita. Por quê? Porque não aconteceu para a Sandrinha, para a Adriana, aconteceu para todo mundo, né? Então aconteceu para mim também. E eu preciso trazer isso comigo e me perguntar, à luz da doutrina espírita, à luz do meu conhecimento, o que para mim significa esse instante. Né? Porque, até eu falo isso numa palestra, que não importa o mal que você está acometido, para o plano espiritual, importa o seu comportamento diante desse mal. Não importa o bem que lhe seja advindo. O plano espiritual importa o seu comportamento diante do bem que lhe adveio. Então, vamos pensar um bocadinho. Para que será que me serve esse momento? Exatamente. Eu penso que ele está vindo para mexer, ele está vindo para fazer a gente prestar atenção, mas o espiritismo mesmo, a gente sabe que ele é provocador mesmo, porque ele é sempre em movimento, né? O espiritismo é movimento constante. Ele não é só uma doutrina que traz, ele doutrina, ele não só doutrina a gente, né? Ele estimula a pensar, né? Então, é exatamente nesse sentido que ele é movimento, porque ele nos tira o tempo todo da zona de conforto. E o tempo todo faz a gente treinar coisas que a gente acha que a gente tem. Então, por exemplo, eu acho que eu sou paciente, que eu sou calmo. Aí acontece alguma coisa que está mexendo, pisando no meu calo, por exemplo, agora, nessa situação. Para quem está lá, que não tem empresa, ou para quem, não sei o quê. Então, ele traz algo universal. Então, a ideia do espiritismo é universal e é o que cada um vai fazer com aquilo que ele recebeu, né? Aí, mais algum comentário? Acho que esse trecho aí foi bem autoexplicativo. E aí, vamos encerrar? Vocês querem que eu leia mais um pedacinho? Não, tá tudo bem, eu acho que tá ótimo. Bom, também acho. Certo, então, vocês acham que é necessário fazer uma prece final ou já considera a prece da Adriana? Uma prece, assim, tentando vibrar, assim, pela espiritualidade, né, fazendo uma menção aí, né, porque queira ou não, a gente pensa, nossa, eles estão num nível superior, num nível diferente, muitas vezes não é, e muitas vezes eles estão esperando ser mencionados, eles estão esperando ser lembrados, né? E tentando entender por quê, né? Nós estamos aqui nessa vibração, por quê? Porque esses irmãos, lógico que todos nós aqui somos necessitados, todos nós aqui precisamos ser auxiliados e assistidos. E muitas vezes estamos aqui muito mais para sermos assistidos do que para assistir. E a espiritualidade também, né? Muitas vezes a gente vai para a reunião mediúnica esperando que os espíritos tragam informações para a gente. E, na verdade, a gente acaba podendo auxiliar, podendo acolher irmãos, então, né? E esses irmãos que nos acompanham todos os dias, então você, Bartira, está com seus irmãos aí te acompanhando, você, Adriana, você, Elian, você, Silvia, né? Todos nós estamos, Mário, estamos com os irmãos ali alinhados com a gente dos nossos pensamentos, nós tivemos durante o dia, durante a semana, durante os nossos trabalhos, durante tudo que a gente está assistindo de notícia. A gente está com todos esses espíritos ali, a flor da pele, fazendo a gente reagir, agir, falar. E a gente normalmente, eu me sentia assim, eu descarregava, entre aspas, né, na reunião mediúnica, porque a gente sabe que a gente traz esses irmãos e aquele clima de amor,
aquele clima de acolhimento e de auxílio, aquele momento de doação, é o que os transforma. Às vezes não é nem o que a gente fala, mas é o momento, é o amor, é o acolhimento, e a gente está isento disso, a gente não está podendo fazer isso, né? Então, também há uma crise no plano espiritual nesse sentido, né? Nesse sentido. Podemos nos achar muito não, porque a gente não faz tanto assim para eles, mas esses assistidos, eles não estão conseguindo fazer intercâmbio com o plano físico e poder meio que sentir na pele, com o espírito, né? Nesse processo de evolução. Tá certo, então. Vamos fazer, então. Quer que eu faça? Alguém quer fazer? Por favor. Oi? Pode fazer, por favor. Tá. Querido Senhor, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, estamos agora com os nossos corações e mentes em vibração pelos nossos irmãos que estão no mundo espiritual, que estão precisando, que se sentem perdidos, que sofrem. Gostaríamos de declarar nesse momento que sim, nós os amamos, nos preocupamos com eles e queremos de alguma forma ajudá-los. Então ficaremos em vibração positiva para que eles tenham seus corações tocados, tenham seus pensamentos acalmados, organizados, para que nesse momento eles possam se sentir amados, acolhidos e que peçam ajuda, que aceitem ajuda, que sejam encaminhados para um melhor lugar, para continuar a sua jornada, que eles se sintam encorajados, empoderados e que de alguma forma consigam se sentir melhor e estar melhor nesse momento. Obrigada por tudo, Senhor. É um momento especial, tanto para nós encarnados, e sabemos que a nossa mudança de rotina afeta o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual também deve estar passando por um momento diferente de adaptação, de mudança de rotina, de jeito de se trabalhar, de jeito de auxiliar. Mas sabemos que assim como nós estamos tentando, o mundo espiritual continua ativo, trabalhando no trabalho do bem. Obrigada por tudo, Senhor, mais uma vez, que possamos passar por qualquer dificuldade, por qualquer situação de forma sensata, otimista, amorosa e positiva. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Boa semana, e a gente está aí, quinta-feira, estaremos aí, tem mais uma palestra linda, muito linda. É nóis. Beijo. Silvia, Mário, Liam, Bartilha, obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, Tchau, viu? gente. Beijo. Oi, Dri, a Dri tá falando, oi. Beijinhos, Dri, também amo você. Também amo vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sandrinha. Tchau, Dri. Tchau, querida. Tchau. Beijo, Marião. Fica com Deus aí. Fiquem com Deus.